Oi, pessoal. Então, vocês vão pegar na página 49 da apostila de vocês, tá? E vocês vão ver que a apostila traz um modelo de tabela periódica. No início do ano, cada um de vocês recebeu uma tabela periódica também, do grupo positivo. E eu sei que alguns alunos adquiriram tabelas periódicas que tem nas papelarias para vender. Então, o que muda de uma tabela para outra é a forma ou a quantidade de informações que essa tabela traz, tá? As tabelas que vieram para vocês e que tem na apostila, ela tem bastante informação, mas às vezes não vem com toda a informação que, por exemplo, um aluno do ensino médio ou um aluno de uma graduação precisa ter, porque vocês ainda não têm essa necessidade, tá? Mas assim, nunca descartem as tabelas periódicas de vocês. Aqui na tela agora tem uma de 2020 atualizada, mas se vocês analisarem ela, são praticamente os mesmos elementos químicos das outras tabelas, tá? Então, a não ser que vocês vão fazer uma atividade de química e trabalhar na parte da química, a tabela que vocês têm, vocês podem utilizar por um bom tempo. Então, vamos lá. Na apostila vocês vão fazer a leitura, vão descobrir um pouco a história da tabela periódica. E o que eu quero, na verdade, aqui na minha fala, nesse videozinho, é ensinar vocês a utilizar a tabela, tá? Alguma coisa a gente já sabe, né? A gente já sabe, por exemplo, que o número de identificação de um elemento químico é o seu número atômico. E que é esse número atômico que organiza os elementos químicos da nossa tabela periódica. Então, por exemplo, qual é o número atômico do hidrogênio? É 1, do lítio, 3, né? Aqui, do carbono, 6, do nitrogênio, 7, do oxigênio, 8. Então, o número que tem aqui em cima, ele está representando o número atômico, que é a identidade, a identificação do meu elemento químico, tá? Isso a gente já viu, a gente já estudou, a gente já trabalhou, a gente já fez um monte de volta ao redor disso, certo? É a mesma coisa na apostila que tá ali na página 49 e provavelmente, né, é a mesma coisa da apostila que vocês têm em mãos aí. Então, assim, ali na apostila de vocês, a gente tem de informações, além do elemento químico, do número atômico do elemento químico, a gente tem algumas outras informações que a apostila traz, né? Todas as tabelas, elas vêm com uma legenda, e eu já devo ter falado isso para vocês. E sempre que a gente olha uma tabela, a gente analisa a legenda dessa tabela, para a gente não se perder nos dados, nas informações. Então, assim, ali na apostila de vocês, pelaquela tabela ali, e pela legenda dessa tabela, o número atômico, por exemplo, vai estar embaixo, tá? No ladinho esquerdo. E o número que está em cima é o número da massa atômica aproximada. Se vocês analisarem essa tabela, essa organização com a tabela que está na tela de vocês, vocês vão ver que aí na tela o número que está em cima não é o da massa, é o número atômico. Então, por isso que a gente sempre olha a legenda, porque pode ter essas diferenças assim de formatação da tabela, tá? A apostila de vocês também traz, além do símbolo do elemento, traz o nome do elemento, traz a distribuição eletrônica desse elemento, traz o estado físico, se é sólido, líquido, gasoso, e alguns elementos trazem também se é um elemento artificial ou radiativo. Então, é uma tabela bem legal, assim, ela é bem completinha, tá? Para quem está iniciando, tem todas as informações. Essa tabela da tela, que tem poucas informações, digamos assim, já é uma tabela para quem já meio que decorou a tabela periódica inteira, assim, né? É só uma reorganização dos elementos mesmo, porque às vezes o que muda de uma tabela para outra não é nem o dado em si, é a localização do elemento químico dentro da tabela, tá? Bom, a tabela periódica, vocês podem perceber que a maioria delas é colorida.
porque eles separam os grupos de elementos químicos por cores e tem uma legenda para essas cores também. Aqui no 9º ano, a gente trabalha 4 grupos principais, que é o que tem na apostila de vocês, que é o grupo do hidrogênio, metais, não metais e gases nobres, tá? Então, ali o grupo do hidrogênio só tem ele, né, cinzinha, os metais é em azul, os não metais em amarelo e os gases nobres em verde. Vocês podem ver na página 51 o que significa cada grupo desse, tá? Na tabela que vocês têm na tela, vocês podem ver que a gente tem mais divisões, né? A gente tem, então, ali em verdinho os não metais, em azul forte os gases nobres, alaranjado metais alcalinos, depois a gente tem os metais alcalinos terrosos, semimetais, halogênios, outros metais, os metais de transição, os lantanídeos e os actinídeos, tá? Então, dependendo da tabela, a gente pode ter mais ou menos grupos de divisão, tá? No caso da apostila de vocês, ele separou em grupos maiores. Nessa tabela da tela, os grupos são menores. Aqui no 9º ano, nós vamos ver os 4 grupos principais. Lá no ensino médio, vocês vão ver esses outros grupos que tem aí na tela também, tá? O que mais que a gente tem que ver na nossa tabela periódica? Muito legal, importante. Tem ali, ó, lantanoides e actinoides, certo? Prestem bem atenção. Os lantanoides, eles vão ali, ó, do lantanídeo até o lutécio. Vai do número atômico 57 até o 71, tá? E se vocês analisar em cima, na parte de cima da tabela, a gente tem um quadradinho ali escrito série dos lantanoides 57 a 71. É a mesma posição que a minha tabela mostra aqui, ó. Ó, aqui minha flechinha, não sei se vocês conseguem ver minha flechinha. Ó, 57 ao 71. Isso aqui é a minha série dos lantanoides, tá? Por que aqui tá em branco e esses elementos estão aqui? Porque não ia caber aqui, né? A tabela ia ficar muito extensa. E embaixo a gente tem os actinoides ou os actinídeos, tá? Que são os elementos químicos do actínio ao laurêncio, do 89 ao 103. Eles estão aqui embaixo também, certo? Eles fazem parte desse grupo maior aqui, de baixo, do 21 até o 30, esse aqui, ó, essa galera toda aqui, que são chamados de elementos de transição. Elementos de transição porque lá na distribuição eletrônica pode ter um elétron meio que perdido, meio que sobrando, meio que faltando. Tem alguma coisa ali ainda meio cabulosa, tá? Vocês vão aprender mais sobre os elementos de transição também lá no ensino médio a partir do ano que vem, certo? O que vocês têm que saber agora, então, é que a gente tem os lantanoides e os actinoides, né? Ou lantanídeos e actinídeos, que é a mesma coisa, e que eles só não estão aqui dentro, porque senão vai ficar muito grandão. Daí eles ficam aqui fora, bem bonitinhos, tá? De primeira é por isso, certo? Bom, outra coisa que a gente tem que aprender na nossa tabela periódica é que ela é dividida em períodos e grupos. A gente tem 7 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Cada linha dessa é um período. Então, aqui eu tenho primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Isso lembra alguma coisa? Distribuição eletrônica, tá? Lembra lá das 7 camadas? 7 períodos. E a gente tem 18 grupos, tá? Ou 18 famílias. Aí, o que eu achei legal na apostila de vocês também é que eles trouxeram as duas nomenclaturas. A nomenclatura um pouquinho mais antiga, que era dividida em A e B. Então, tem 1A, 2A, depois vem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, drarara. E tem a nomenclatura mais atualzinha, que é por números mesmo, 1, 2, 3, 4, até o 18, tá? E aí, a gente pode encontrar elementos químicos com essas informações. Por exemplo, assim, eu quero o elemento químico que está no terceiro período e no segundo grupo. Aí a gente vem aqui, ó.
Terceiro período, 1, 2, 3. Estou no terceiro período, pode ser qualquer um desses aqui. Segundo grupo, 1, 2. Segundo grupo, terceiro período é esse elemento aqui, é o magnésio. E aí eu encontrei meu elemento químico olhando na tabela periódica, tá? Por que eu tenho que saber disso? Vai que eu não tenho meu número atômico. O número atômico é mais fácil, né? É só descobrir o número atômico aqui e aí tu procura. Mas se tu não tem o número atômico, se tu tem só o nome do elemento químico, então tu consegue encontrar com as informações de períodos e de grupos, tá? Então, por exemplo, ali no quinto período no quarto grupo. Então, tu vem 1, 2, 3, 4. Quinto período, quarto grupo. 1, cadê minha flechinha? 2, 3, 4. Achei. É o zircônio. É esse cara aqui. Fechou? Beleza, então. Aí, o que acontece agora? Lá na página 51, vocês têm umas atividades. Pessoal, assim, ó, vocês vão fazer as atividades da página 51 e 52. Só que aqui na tela eu já botei direto as da página 52, porque as da 51 são questões de assinalar. Então, vocês vão fazer a leitura, vão analisar qual daquelas alternativas ali é a correta e vão assinalar. A 1, a 2 e a 3 são só uma correta, tá? Na página 52, eu quero explicar esses exercícios aqui, porque talvez vão surgir dúvidas, tá? Então, olha só, vocês vão usar a tabela periódica, pode ser a da apostila, pode ser que vocês receberam, pode ser que vocês compraram, pode ser a do livro que tem aí jogado pela casa, pode ser da internet, enfim, vocês vão usar uma tabela periódica para encontrar, tá? O que vai acontecer? Vocês vão encontrar, vocês vão dizer que grupo e qual período ele pertence, tá? E vão fazer a classificação. Então, por exemplo, aqui o grupo do sódio, vocês vão lá na tabela, vão procurar o sódio, vão dizer que grupo que ele pertence, que período ele pertence e qual é a classificação. Ele é metal, não metal, ele é um gás nobre, o que ele é, tá? Qual é o período? É o terceiro, é o segundo, é o quarto? E qual grupo? É o primeiro grupo? O grupo 16? É o grupo 6? É o grupo 8? Então, vocês vão descobrir o grupo de cada um desses, o período de cada um desses e vão classificar. Metal, não metal, gás nobre, tá? Para fazer o exercício 5, vocês também vão precisar da tabela periódica, tá? Aqui vocês vão ter que preencher mais coisas. E todas essas informações tem na tabela também. Então, o alumínio já está aqui como exemplo, né? Vocês vão botar o símbolo do alumínio, que são as letrinhas, número atômico do alumínio, massa atômica, que grupo ele pertence, 1, 2, 3, 4, qual período, primeiro, segundo, terceiro período, e a classificação é se ele é representativo ou de transição. É isso que a classificação aqui está pedindo, tá? Então, aqui não é para botar se é metal, semimetal, não metal, gás nobre, é para falar se ele é representativo ou de transição. E vocês vão fazer isso para todos esses elementos também. E o exercício 6 é distribuição eletrônica, que vocês já conhecem. A diferença é que agora não veio com o número atômico, porque vocês vão ter que encontrar o número atômico lá na tabela periódica, tá? Então, vocês vão procurar lá o número atômico, vão fazer a distribuição eletrônica, certo? Vocês vão responder todos esses exercícios na apostila e vão passar as respostas para o MASC. Não é para mandar foto, porque tem foto de aluno que não está vindo, foto que está vindo muito ruim e eu não estou conseguindo fazer conferência, então eu não quero mais foto, tá? Eu quero que vocês passem a resposta para a plataforma. Então, vocês vão fazer na apostila e vão passar a resposta para a plataforma e eu vou conferir assim, tá? Não é para mandar foto. O aluno que mandar fotinha, não vou nem olhar. Então, agora vocês podem ir fazendo a leitura primeiro da apostila e depois, na sequência, façam essas atividades.